Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos a face. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te bendizemos por essa manhã, pela reunião do teu povo aqui, porque tangidos pelo Espírito do Senhor, aqui nos encontramos, e este ajuntamento só faz sentido porque, com toda certeza, o Senhor Jesus está em nosso meio, e aqui está para nos abençoar, para falar, para nos perdoar, para criar laços entre nós como irmãos que somos. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu povo que aqui chegou. Agora eu te peço em nome de Jesus, que tu tomes as rédeas deste instante, que tu controles esse momento. Esta hora é tua, que tu a uses para a glória do teu nome. E que, ó Deus, não corramos nenhum risco de ter o nosso coração invadido apenas por palavras humanas, mas que ele seja impressionado nesta manhã pela voz do Senhor, pela palavra do alto. Dá-nos um coração aberto, uma mente pronta a ouvir. Dá-nos ouvidos espirituais que estejam para lá e para além dos ouvidos físicos. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Não há dúvida, queridos, que esse é um dos textos mais bonitos que a literatura universal conhece sobre o amor. Possivelmente seja o mais belo de todos. Talvez não haja em todas as bibliotecas, em todos os compêndios, em toda a literatura universal, um texto tão curto, tão objetivo, entretanto tão profundo, tão rico e tão definitivo sobre o amor. O grande perigo é que ele seja apenas um texto. O grande risco que nós como cristãos corremos é que ele
não se encarne em nossa vida, que este verbo que acabou de ser lido não se encarne. O grande risco é que o milagre da encarnação não se repita em nós, fazendo com que esta palavra, este logos, que aqui está, se transforme em um programa de vida, em um jeito de existir, em um estilo de caminhada sobre a face do planeta Terra. E é interessante observar que este capítulo está como num sanduíche, me permitam a comparação. Paulo, no capítulo 12, fala sobre dons, ele fala sobre 9 dons, ele fala sobre as manifestações dos carismas, ele fala sobre o exercício dos dons espirituais e gasta todo o capítulo 12 trazendo à luz esse mistério para, segundo ele, como ele mesmo explica no primeiro verso, para que não sejamos ignorantes com relação aos dons espirituais. De repente ele para, ele breca, de repente ele estanca na caminhada, é acometido por alguma coisa muito mais extraordinária e faz esta afirmação que introduz o capítulo 13 ao dizer: e agora passo a mostrar-vos um caminho sobremaneira excelente, isso é, muito melhor. Se vocês gostam dos dons, se vocês gostam de dom de línguas, de interpretação, de profecia, de fé, de conhecimento, de sabedoria, de cura, de milagres, de prodígios, não fazem nenhum mal, isso tudo é bom. E ele diz: mas agora vamos parar por aqui e eu vou mostrar para vocês coisa melhor, mais excelente, mais extraordinária. E é possível que alguma mente extremamente voltada para o aspecto místico da fé tenha imaginado o seguinte: imagine se até agora ele falou esta riqueza de dons e agora vai falar sobre algo muito maior, vem mistério por aí, como diriam alguns irmãos. E Paulo então começa a falar sobre o amor, discorre sobre o amor. E quando ele termina o capítulo 13, ele retoma o assunto dos dons, deixando claro, amados irmãos, que é impossível o próprio exercício dos dons espirituais sem amor, de que o exercício dos próprios dons não faz nenhum sentido se não forem eles recheados, impregnados, tomados, invadidos, vazados pelo amor. E aí ele estabelece 3 degraus extraordinários, 3 visões maravilhosas sobre o amor. Em primeiro lugar, ele diz no verso 1 que eu posso ser o pentecostal de todos os pentecostais, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. É assim que ele diz, sem muito arrodeio, sem muita conversa, com franqueza, sinceridade e objetividade. Ele diz: ainda que eu fale a língua de todos os homens, todos os dialetos, idiomas, toda forma de comunicação verbal que haja sobre a terra, ainda que eu tenha a capacidade de falar tudo isso, de me comunicar em todas essas instâncias, ainda que eu profetize, que saiba tudo com relação ao futuro, ainda que não haja mistério diante de mim, os meus olhos antevejam todas as coisas, ainda que eu tenha o dom do conhecimento, da sabedoria e seja incomparável, imbatível, se eu não tiver amor, disse ele, toda a minha vida carismática estará soterrada. Eu serei como o símbolo, que só faz barulho, mas que não empresta nenhum sentido aos ouvidos de quem ouve. Exercício de dons espirituais, que muitas vezes aparecem para algumas pessoas como carteira de nível de espiritualidade, torna-se algo absurdo, obsoleto, sem sentido na vida de qualquer cristão. E eu posso dizer a vocês, após 31 anos de caminhada e conhecendo um pouco esse terreno, que os cristãos mais agressivos, carnais e juízes da vida alheia que eu conheço são os que se tornam praticantes dos dons sem a prática do amor nas suas vidas. Isso porque se atrevem a falar em nome de Deus, se atrevem a julgar em nome de Deus, se atrevem a apontar o dedo e de dedo em riste, colocar a gente no inferno e até desejar, expressando intenções do coração, evocando mistérios, o mal, a destruição como forma equivocada da justiça de Deus. Aprendam isso. Paulo diz: eu falo mais língua do que todos vocês. Eu queria dizer em outro texto que todos vocês falassem línguas, mas se eu fizer tudo isso sem amor, nada serei. Amém.
não são os carismas que identificam um cristão, não são os dons, a identidade de um cristianismo verdadeiro. Os dons sem o amor são como aquelas serpentes que no Egito foram produzidas pelos magos. São arremedos apenas. O que empresta sentido e enriquece a prática dos dons é um coração encharcado e dominado pelo amor. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus queridos, ele diz que ainda que haja da minha vida uma dimensão social profunda, se eu não tiver amor, eu nada serei. Olha o que ele diz aí no verso 2, verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu faça isso, que eu abdique do meu patrimônio. A revista Veja desta semana traz uma reportagem sobre bilionários americanos que estão doando fortunas enormes para beneficiar instituições do terceiro mundo. Encabeça a lista Bill Gates e depois mais 19 multimilionários que estão abrindo, entregando, doando, ofertando em vida ainda os seus bens. Paulo diz ainda que eu faça isso, que eu entregue tudo, que tudo eu passo para frente, se eu não tiver amor, eu nada serei. Campanha de solidariedade é uma bênção. Doação de alimentos é uma bênção. Entrega de recursos para socorro dos outros é uma bênção. Mas Paulo disse, isso de nada terá valor diante de Deus e não acrescentará absolutamente nada a meu culto se eu não tiver amor. É o amor que empresta sentido, que recheia, que dá o colorido à vida cristã, meus amados e queridos irmãos. Em terceiro lugar, ele vai para o lado teológico da coisa. Ele prega a entrega do próprio corpo. Ele diz, ainda que eu entregue o meu próprio corpo num culto, ainda que eu preste um culto de consumismo da minha própria vida, e minha vida seja entregue como holocausto, como libação, ainda que eu me entregue para morrer, se eu não tiver amor, será apenas suicídio, coreografia sem nenhum sentido. De modo que ele diz, seja carismático, mas tenha amor, socorra o próximo, mas tenha amor, porque senão o seu gesto será apenas uma retórica vazia, que logo, logo vai ser esgotado, e ainda que você queira praticar um tipo de sacrifício na sua vida, renunciando e rejeitando e praticando aquelas amputações previstas por Jesus, que são terapêuticas em nossa vida, faça por amor. Porque sem amor, diz ele, eu nada serei. Este ajuntamento, este culto, a vida cristã, a Bíblia debaixo do braço, esta cruz no meu peito, a estola, vocês cantando, eles tocando, nada disso terá sentido se não houver no nosso coração amor em abundância. Amém. Nisto conhecerá o mundo que sois meus discípulos, disse Jesus Cristo. Não é quando vocês tiverem todos os dons, não é quando vocês profetizarem de tal forma que deixem Nostradamus como uma tampinha de Coca-Cola. Não é quando vocês forem capazes de num cheque entregar tudo. Não é quando vocês renunciarem até à própria vida. O mundo vai conhecer que vocês são meus. O carteiraço que vocês vão dar no mundo é quando vocês amarem uns aos outros de todo o coração. É mais do que mente. A mente fala das ações, o coração fala do ser. A mente fala do que eu faço, da ação. O coração é ontológico, ele fala da minha essência. E eu acabo fazendo o que eu sou. Porque a Bíblia diz que as árvores boas produzem bons frutos, mas as más árvores produzem maus frutos. Por isso não adianta trabalhar a ação. Esta é a inversão do caminho. Não adianta construir apenas os atos, porque serão mero comportamentalismo. É preciso que os atos sejam apenas a historificação, a exteriorização do que eu sou, em nome de Jesus. É por isso que o amor cumpre a lei. Glória a Deus. A Bíblia diz que a lei se resume em duas coisas, e estas duas coisas se nivelam numa só: amar a Deus e ao próximo. A palavra de Deus diz que o amor é mais forte que a morte.
Foi o amor que levantou a cruz, foi o amor que abriu o túmulo, foi o amor que rasgou o caminho da terra aos céus. E eu gosto do texto de Hebreus, quando fala de que o caminho foi aberto, porque no texto original, a palavra é rasgou. Foi um rasgo que se abriu da terra aos céus por amor. O amor, quem ama, cumpre, porque quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não cobiça, quem ama não adora outras divindades, quem ama não faz força para ser fiel. A fidelidade é fruto imediato do verdadeiro amor. Quem ama enche, cumpre a lei em toda a sua plenitude. O verdadeiro amor age, não é platônico, não é abstrato, esotérico. Esse negócio de amor esotérico é uma bobagem. É por isso que a Bíblia diz que se eu quero amar a Deus, eu tenho que olhar para a sua cara. Me desculpe a expressão. Porque Deus, como Deus, do ponto de vista das nossas relações humanas, é abstrato. E ninguém ama uma abstração. Ninguém abraça uma abstração. Mas quando eu entendo que no meu irmão, Deus ganha orelhas, rosto, sobrancelha, boca, nariz, cabelo, braço, coração, pernas, mãos, eu entendo que amando a meu irmão, eu amo a Deus. E a Bíblia é clara quando ela afirma que aquele que não ama seu irmão, esse não ama a Deus, porque quem não ama o irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? De modo que para mim Deus tem que ter teu rosto, meu irmão. Para mim Deus tem que ter a tua fisionomia. Se a minha relação contigo não for saudável, ela não será saudável com Deus, ela será uma mentira e um engano da religiosidade. Se eu não souber perdoar você, se eu não souber amá-lo do jeito que você é, se eu não souber carregá-lo nas minhas costas, suportando em amor, eu estarei apenas tendo Deus como uma abstração, e o meu culto será esoterismo e nada mais do que isso. Meu pai contava uma história, meu velho, de que um dia, evangelizando, perto de uma cidade da Paraíba chamada Aroeiras, onde eu plantei alguns dos melhores momentos da minha infância, Serra do Uruçu, 5 da manhã, curral, copo com mel de abelha e leite, cujo subproduto é uma saudade enorme. Meu pai conta que andando por ali a cavalo, evangelizando, um dia encontrou um menino aí de seus 10, 11 anos, com outro pequenininho nas costas. E o menino fazia uma força para carregar o outro, porque o outro era gordinho, pesado. E papai observou que aquele menino que vinha nas costas estava gripado e descia abundantemente pelo nariz aquela secreção que popularmente tem outro nome, lá no sul se chama de ranho. E papai disse que era uma sujeira só, o pequenininho com o rosto imundo, e o cabelo do outro já com aquele tipo de laque. Meu pai conta que dirigiu-se aquele menino, parou o cavalo e observou aquela cena, aquela sujeira, o que ia levando o outro nos ombros, cansado. Papai disse: menino, falou com o maior, como é que você aguenta isso? Como é que você tem coragem de levar nas costas um menino tão sujo? E meu pai disse que a resposta do jovem foi desconcertante, porque ele respondeu só com isto aqui, e disse: é meu irmão. E papai disse: pode ir. Tudo que Deus tinha para me dizer, disse. Tudo que eu precisava ouvir, ouvi. É meu irmão. Quem ama, faz isso. O amor é isto. O Nobel de Literatura, Elie Wiesel, escrevendo sobre a noite do Holocausto, tem uma frase lacônica onde ele diz: naquele campo, eu não perdi apenas os meus pais, o meu Deus morreu também. E ele levanta uma questão: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? E alguém responde dizendo: no mesmo lugar que ele estava, quando em amor entregou o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nos nossos dramas, nas nossas angústias, esse amor continua presente,
Louvado seja o nome do Senhor. O cristianismo se destaca de qualquer religião por algumas coisas. Primeiro, porque o nosso culto é racional, não é irracional. O nosso culto é um culto de entendimento. Não é só um culto de emoções, é de intelecto e é de vontade. Aqui estamos porque queremos. E estamos aqui querendo cultuá-lo e cultuamos entendendo o que fazemos, sabemos o que estamos fazendo. O nosso culto é racional. O cristianismo não prega a irracionalidade. O cristianismo não é um salto no escuro. Ao contrário, é um salto nos braços de Deus. Em segundo lugar, o cristianismo prega a fé, diferenciando-a de crendice e de superstições. O cristianismo prega a fé também racional, porque o nosso Deus é um Deus racional. Em terceiro lugar, o cristianismo é a única proposta religiosa do mundo que fala sobre ressurreição. Crê na ressurreição do corpo, da alma. Crê que um dia o mar devolverá os seus mortos, que a terra devolverá os seus mortos, e que todos haverão de ressuscitar. Mas, sobretudo, o que distingue a fé cristã de qualquer outra fé é a radicalidade do amor. Louvado seja o Senhor. De um amor que age, não é apenas aquele melodrama, aquele tipo de indivíduo que olha para a noiva e diz: se eu pudesse eu lhe traria um pedaço da lua, ou eu lhe faria um colar de estrelas. E depois de alguns anos ela disse: seria tão bom se você, em vez de pedaço de lua, trouxesse um pedaço de pão para alimentar os filhos. O amor de Deus não é amor apenas de uma reflexão teológica, é um amor que age, que vem, que caminha, que desce do céu à terra, que assume a forma de servo, que se humilha até a morte. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomou a forma de homem, tornou-se servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amor. É por isso que Deus, do ponto de vista teológico, não é justo, Ele é justiça. É por isso que Ele não apenas ama, Ele é o próprio amor. Deus é justiça e Deus é amor. E foi a satisfação da justiça que fez o cálice da divindade transbordar de amor. E é por isso que Tiago afirma: a misericórdia triunfa sobre o juízo. E se não for esse amor, nenhum de nós estaríamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Se você quer parecer com Jesus, ame. Agora observe: primeiro, ame quem não merece. Porque nenhum de nós aqui foi amado por Deus porque tem pedigree, porque tem cadastro. Nenhum de nós aqui foi amado por Deus porque tem uma herança boa na vida. Todos nós que aqui estamos, e se esta consciência não nos acomete, a nossa fé é vã. Aqui estamos não por merecimento, mas por causa desse amor que olhou para nós e, apesar de nós, deu a vida em nosso lugar. Amém? E é isto que nos insta dizendo: vai, faz o mesmo. E é sobre esse amor que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, dizendo: o amor de Cristo nos constrange, nos espreme, nos empurra. Quando eu olho para esse amor, quando eu penso nesse amor, quando eu tento dimensionar esse amor que está para além do entendimento, eu fico constrangido, apertado, diz Paulo. Não tenho saída, não tenho escape. A única saída que me resta é amar e perdoar. Juan Carlos Ortiz, tive o privilégio de conhecê-lo na década de 70, um dos pregadores mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Hoje é pastor na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Ele era líder de uma grande igreja na cidade de Buenos Aires, quando de repente os seus olhos foram abertos para a realidade do amor. E ele passou um ano pregando o mesmo sermão. Não era sobre o mesmo tema, não, era o mesmo sermão. Era como se vocês voltassem aqui às 5 e o vissem a fita às 7h30, domingo que vem, no outro domingo, o ano inteiro.
E ele disse: enquanto esse povo não viver e praticar o amor, eu não paro de pregar. Aí aconteceu uma coisa interessante. Ele lembrou que tinha um desafeto. Alguém que tinha muita raiva dele. E ele, muita raiva da pessoa. E ele tentou espantar isso da mente, mas o Espírito de Deus colocou Ortiz contra a parede. Disse: vai lá, perdoa e pede perdão. E ele disse: mas Senhor, se eu for lá eu vou apanhar. O homem tem ódio de mim. E o Espírito disse a Ortiz: este é o homem ideal para você amar. Esse foi feito sob encomenda. Aí Ortiz disse: é verdade. E ele conta que ajoelhou-se e disse: Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse esse indivíduo, eu não teria como sair da teoria para a prática. E aí foi. E ele conta que foi chegando perto, começou aquela luta. Vou deixar para amanhã. Vou orar mais um pouco. Quem sabe depois de um jejum. Eu hoje estou tão fraco. E era como se desse 2 passos para frente e 1 para trás, e a casa do homem se aproximando. E ele se viu frente a frente. E ele conta que era uma porta de madeira com uma portinhola. Antigamente havia muito isso. E ele bateu. E quando ele bateu, o homem abriu e botou o rosto, e antes de dizer qualquer coisa, bateu-lhe a portinhola na cara. Aí ele foi embora e disse: amanhã eu volto. E no outro dia voltou, e no outro dia voltou. E daqui a pouco, o Espírito de Deus foi enchendo o coração de Ortiz por amor. A obediência gerou amor. E para encurtar essa história, meus irmãos, esse homem e o reverendo Juan Carlos Ortiz se tornaram companheiros de ministério para a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o amor é mais forte que a morte. Satanás pode imitar muitos milagres. Satanás pode se disfarçar, diz a Bíblia, até em anjo de luz. A Bíblia diz que ele pode transformar os seus demônios em ministros de justiça, não da justiça, de justiça. Mas há uma coisa absolutamente impossível, porque contraria a própria natureza desse indivíduo que caminha perfeitamente para a imperfeição. É amar. Você quer encurralar o diabo num canto, mande ele amar alguém. Ele não sabe. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E quando se fala isso, não se pensa apenas na matança objetiva, mas quando alguém mata a esperança do outro, quando alguém mata os sonhos de uma pessoa, quando alguém, usando todas as armas possíveis, destrói uma história, está matando. Mas a mesma Bíblia diz: o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu encerro dizendo que por isso faz sentido a nossa fé, porque Evangelho é esperança e amor. Amém? Se você abrir a Bíblia do capítulo 1 de Gênesis e verso 1, quase eu prego sobre isso hoje, começa com a explosão de vida. No princípio criou Deus os céus e a... É uma explosão, haja luz, haja isso, haja aquilo. É o primeiro verso do primeiro capítulo. É um show de vida. Mas o último verso do último capítulo termina dizendo: e morreu José, e foi sepultado no Egito. Um livro que começa com vida, termina com morte. Um livro que começa com explosão de vida, termina com um funeral. E o segredo está lá no capítulo 5, quando a Bíblia diz que Adão, que foi gerado à imagem e semelhança de Deus, gerou filhos à sua imagem e semelhança, a sua própria imagem e semelhança. E aí, o homem deixa de amar e, em nome da justiça, passa a matar. Mas eu não poderia encerrar nessa manhã sem dizer para você que, graças a Deus, o último verso
do último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, termina com a vitória do amor. É a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, o Cordeiro de Deus, um espetáculo cósmico, uma nova sociedade. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, novo cântico, novo nome, nova vida, novo céu, nova terra. Lá não há museu, lá é tudo novo. E o texto que o reverendo Spinelli leu termina dizendo que 3 coisas permanecem, as chamadas virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Mas Paulo termina dizendo: porém, a maior destas, não sei como ele quantifica, mas quantificou, a maior destas é o amor. Lá no céu você não vai precisar de fé, tudo vai estar exposto. Lá você não vai precisar de esperança, porque tudo que seria já é. Mas o amor permanece, porque Deus é amor. Como diz o velho hino: amor que por amor desceste. Ou como disse o poeta inspirado: se os mares todos fossem tinta, e os céus sem fim fossem papel, e as hastes, os arbustos, os galhos, todos fossem penas, diz ele, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Você quer ficar parecido com Jesus? Comece agora a amar. Mas não amor que não tem rosto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está lembrando a você alguém que você precisa amar. Alguém que tem rosto, que tem cabelo, que tem nariz, que tem olhos. E o primeiro impulso do Espírito Santo na sua vida hoje é lhe dizer: quando sair daqui, vá lá. E se não for, ligue. Mas haja, ame com ação. Não há coisa mais desconcertante do que uma ducha de amor. Se alguém vier com agressões para cima de você, receba com amor, e aquela pessoa ficará desconcertada. Não há coisa mais doída para o agressor do que ser tratado com misericórdia pela pessoa agredida. É melhor um tapa no rosto. Quando ele foi traído com um beijo, beijo que evidencia o caráter horroroso de Judas, a última palavra foi: amigo, aqui viestes. E a confusão que se instalou na mente de Judas foi tão grande. Esse indivíduo sabe que eu o vendi, que eu o traí, que eu era um ladrão no meio do grupo. No entanto, não levanta o dedo, convive, suporta, tem paciência, é benigno. E a última palavra que reverbera na cabeça de Judas é: amigo, 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 amigo. E a ele só resta um caminho. 2 restariam: o do arrependimento, ou o que ele trilhou, do remorso que o levou ao suicídio, encerrando a sua história pendurado numa figueira. Eu quero desafiar você para amar nessa manhã. Esta cidade será abalada por esta igreja, na proporção direta do amor que nós tivermos uns pelos outros. Não nos atrevamos a amar o mundo antes de nos amarmos a nós mesmos. Não tenhamos a pretensão de amar perdidos antes que saibamos nos amar uns aos outros. Pais a filhos, filhos a pais, irmãos, familiares, colegas. Ressuscitar amores que a vida sepultou.
Curve a sua cabeça. O Dr. Paul Brand, médico, professor na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, filho também de um grande professor, tido como um dos cientistas mais conhecidos da Inglaterra, conheceu Jesus e foi para a fronteira da Índia com o Paquistão pregar o evangelho numa comunidade de leprosos. A comunidade científica da Inglaterra não entendeu. Alguns disseram: ele perdeu o juízo. Como é que pode um indivíduo tão brilhante, com história tão bonita e um futuro tão tremendo, e gastar a vida nas montanhas da morte, entre leprosos? E ele escreveu um dos livros mais lindos que eu já li. E um dia, visitando a choupana de um nativo, ele abriu o Novo Testamento do lado de fora da casa para falar de Jesus, e falou e pregou. E quando ele acabou de falar de Deus e do amor de Deus, aquele nativo leproso o convidou para entrar na sua casinha e apontou para uma foto que havia na parede e disse para Paul Brand: eu não conheço o seu Deus, mas se ele for parecido com esse homem, eu quero. Era o pai do Brand. Se ele for parecido com esse homem, eu aceito. Nós não seremos conhecidos pelos sermões que pregamos, pelo nosso nível acadêmico, pelos nossos bem-intencionados programas. O mundo será impactado quando, primeiro, nos amarmos com esse amor paciente, benigno, amor que jamais vai dizer quando alguém sofrer: bem feito. Ou então aqueles que dão uma cor religiosa à vingança e dizem: Deus fez justiça, Deus é justo. Esse amor que não se alegra com a injustiça, que não se porta inconvenientemente. Esse amor que não surge por um processo de seleção natural, só vai existir se hoje ele for derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um convite, a começar de mim, porque o fato de pregar não me isenta de ser atingido pela mensagem. Como diz o reverendo Ricardo Gondim, ela é muito maior do que eu. Perguntaram a Ricardo após um culto: como é que o senhor se sente, pastor, após pregar um sermão desse? E Ricardo disse: me sinto ridículo, porque a mensagem é muito maior do que eu. Poderia estar um ser celestial aqui, mas aprove a Deus que eu, com todo o meu feixe de falhas e pecados, aqui estivesse, para convidá-los a que sejamos um povo que ama acima de todas as coisas. Que não estejamos preocupados com conhecimento, porque o conhecimento ensoberbece, mas prioritariamente com o amor. Senhor, dá-me o amor. Se você quer isso, de coração mesmo, para sair daqui e perdoar quem não merece, abraçar inabraçáveis, tocar intocáveis, amar gente que você jamais teria coragem de amar, consertar relacionamentos, estabelecer novos caminhos, abrir portas, desatar nós. Eu quero convidá-lo a que fique de pé onde você está, e nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero convidar o reverendo Martorelli para orar, para que Deus nos faça isso que o mundo desconhece: amor. Amém.